Olá, você se conectou no lugar certo. Pois então, sente confortavelmente ou nos ouça enquanto realiza seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado em História Pública da Unespar. Bom dia, me chamo Yuri, estou aqui apresentando mais um episódio para vocês. Eu sou mestrando pelo programa do PPG-HP de História Pública da Unespar e hoje eu estou aqui com Maurício Biscaia Veiga. Eu sou Maurício, eu estou atualmente fazendo doutorado em História na UDESC, né, Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu estou pesquisando agora, né, agora no doutorado, estou fazendo uma discussão sobre cinema e história, trazendo o cinema como objeto de análise histórica, com relação a filmes produzidos em Santa Catarina, especificamente nas cidades de Joinville e Blumenau, né? Então, filmes que falam sobre essas cidades. Então, eu estou pensando assim, buscando compreender as representações, as ideologias que estão ali e tentando analisar isso a partir dos filmes, né? Pensando como que o filme, enquanto uma construção narrativa, imagética, estética, contribui para reforçar ou para questionar, para subverter as representações hegemônicas, né, as representações oficiais da história da cidade. Então, assim, né, porque são cidades que têm muito aquela ideologia, né, de que são cidades do trabalho, cidades desenvolvidas por conta de um povo trabalhador, por conta da imigração alemã, né, que teria legado às cidades esse espírito de trabalho e de ordem, esse espírito empreendedor, mas que isso é pura ideologia, né, uma narrativa construída pelas elites das cidades. Então, a minha proposta aqui é analisar, né, como que diferentes filmes trouxeram essas questões. E que, por incrível que pareça, né, mesmo que não seja conhecida, existe uma grande quantidade de produções sendo realizadas em Santa Catarina, assim, mesmo sendo um estado assim, meio marginal, né, com relação a uma produção cinematográfica nacional. Mas é interessante ver como tem muita coisa sendo produzida e que está falando sobre si mesmo, né? Então, que serve também como fontes históricas para a gente compreender isso, assim, né? Como que essas ideias, essas ideologias circulam através dessas construções narrativas fílmicas. Bom, eu era para falar sobre mim, né? Mas eu acabei de falando já do meu projeto, né, que eu estou desenvolvendo. Eu acredito que agora a gente não vamos precisar entrar diretamente na Vossa Senhoria, né? Essa pessoa linda com que eu falo, né? Mas uma coisa que você poderia dizer pra gente é na sua formação, na sua graduação, se alguma coisa ali te influenciou também nisso, né? Tanto no teu mestrado, quanto nas suas graduações. Então, assim, na verdade, minha formação é totalmente, assim, eu diria, bem não linear. Então, assim, agora eu tô fazendo doutorado em História, né, mas, assim, eu comecei em outra área, eu me formei inicialmente em Design, então eu tive uma formação, assim, né, voltada mais a uma outra área, assim, né, que era muito voltada ao mercado, então isso me frustrava um pouco nesse curso, que eu me descobri que não era muito dessa... Eu acho que naquele processo fui me percebendo que era mais das humanas, assim, né? Então, eu só vou fazer história depois. Aí fiz história depois, eu fiz meu mestrado em história da arte, na verdade. E agora no doutorado, que na verdade eu estou realmente me dedicando à pesquisa sobre cinema. Mas no mestrado eu pesquisei também a questão de imagem, mas com relação à arquitetura, a imagem da cidade também. O objeto, as cidades são as mesmas, na verdade, né? Mas eu estava analisando a construção imagética das cidades, a construção das cidades de Joinville e Blumenau, a construção dessa imagem de cidades germânicas através da arquitetura, que também foi uma construção ideológica, né? Não foi simplesmente uma questão de uma herança, como o discurso oficial diz, mas, né, uma herança, uma preservação de uma tradição, mas foi algo inventado. Então, isso que eu estava discutindo no mestrado. E então, eu trago um pouco dessas discussões que eu fiz no mestrado para o doutorado, só que agora com foco no cinema. Então, assim, justamente porque até hoje, assim, eu não vi nenhuma pesquisa que tenha falado sobre isso, abordado dessa forma. Então, né, que traga essas temáticas representadas no cinema. Então, como eu falei, assim, até o próprio cinema catarinense é bastante desconhecido. Até mesmo em Santa Catarina, as pessoas não conhecem, não sabem nem sequer que existe. Talvez um ou outro filme assim, que circula mais.
Mas isso daí acaba esbarrando num problema, assim, que acho que a tradição do cinema brasileiro como um todo, que sempre foi assim, né, um problema de circulação, de distribuição dos filmes. Porque existe uma certa preocupação com a produção e depois produz e para onde que vai, se perde ou não circula. Então, assim, isso é um problema estrutural do cinema brasileiro como um todo. E que em Santa Catarina também, obviamente, também acontece bastante isso, né? Até por toda uma questão de desvalorização do cinema nacional também, né? Uma colonização cultural que começa, pelo menos no cinema, começa desde os primórdios do cinema no Brasil, já começa esse processo, né, de invasão do cinema americano e tal. Então, que eu achei engraçado ver, assim, a gente vai lendo os textos, assim, lá de 1910, 1920, já era muito presente essa questão, assim, né, de uma desvalorização do que era produzido aqui e uma admiração imensa pelo cinema hollywoodiano. Então, assim, começou uma construção histórica que, na verdade, acho que reverter isso é um processo muito difícil, na verdade, né? Mas, enfim, já viajei aqui, já mudei de assunto. Bom, não fugiu tanto do assunto, né? Que a gente vai falar hoje sobre história e cinema, certo? Então, vamos mesmo agora para outras questões relacionadas a isso, né? Então, acredito que você já entrou um pouco, né, nosso primeiro tópico, né? De entender um pouco como que é o envolvimento entre essa história e cinema, né? Como você falou inicialmente, né? Todo um percurso histórico que a gente consegue perceber das diversas formas de produção, né, do cinema, né? Desde a gente falando da carreira de produção, né? Desde a gente vendo a recepção, desde a gente vendo coisas sobre cinema, né? Como se falou da questão toda de uma colonização, toda uma desvalorização, né? Até as políticas públicas que foram feitas e desfeitas, como é o caso do que ocorreu nos anos 80 e 90 aqui no Brasil, principalmente, né? Com a crise da inflação, o cinema praticamente acabando, né? Nos anos 90. Inclusive isso aí foi um projeto, né, de realmente desvalorização do cinema nacional para priorizar o cinema dos Estados Unidos ali, né? Quando vem ali o Collor, né, que tem um neoliberalismo arrasando tudo, né, e depois seria intensificado depois, né, nos anos 90, né, com o Fernando Henrique e tal. Mas ali o Fernando Collor destrói a Embrafilme, que era a empresa que produzia, né, que financiava o cinema brasileiro. Então, assim, como foi realmente um projeto isso, né? E que a Embrafilme era uma empresa forte, produzia filmes de qualidade, filmes reconhecidos. E o Brasil também, né, tinha bastante público de cinema também, né? O pessoal assistia filmes brasileiros, principalmente as porno chanchadas, que era o que bombava de público, mas não só, né? Também vários filmes, talvez considerados de mais qualidade, né? Que também a questão da porno chanchada é algo que a gente deve rever também, porque também é visto com uma série de preconceitos e moralismos. Mas existia um cinema brasileiro forte para um público interno, pelo menos naquele momento, e que isso foi destruído, né? Ali aquele período foi realmente um momento de desmonte disso realmente para priorizar o produto estrangeiro no Brasil. Você fala isso, né? Mas só lembrar que por muito tempo o filme com maior bilheteria do mundo foi como que é Dona Flor e seus 2 maridos? Do mundo ou do Brasil? Do mundo. Por um pequeno período, foi um dos maiores do mundo. Naquele momento foi... Naquele momento, né? Assim, pequeno período, mas ali, final da década de 70, imagine, né? Então, o tamanho que o cinema brasileiro tinha mesmo, né? De mercado mesmo, né? Tanto a ser explorado, né? Pensando nisso, né? Como que a gente pode entender, então, a história e o cinema? Como que os dois vão se vincular um com o outro? Bom, acho que essa é uma pergunta bastante ampla, na verdade, assim, né? Acho que assim, primeiramente, eu acho que para estudar história contemporânea, você não consegue compreender o século XX sem o cinema. O que eu quero dizer, assim, a nossa própria mentalidade hoje, o modo como a gente vê o mundo, percebe o mundo, como a gente atua no mundo, se deve em grande parte ao cinema. Como o cinema realmente foi uma coisa foi uma tecnologia que entrou assim na humanidade e veio, assim, causou um impacto enorme, assim, na forma como a gente percebe o mundo. Então tudo, assim, né, com relação à criação de representações, imaginários, o próprio entretenimento, a forma como a gente passa a conhecer outros lugares, como ampliou, assim, bastante o próprio repertório visual das pessoas. Então assim, foi realmente uma transformação cultural muito grande que o cinema teve para a humanidade mesmo. E então, como eu falei, você não tem como compreender
o que foi o século XX, por exemplo, sem compreender o impacto do cinema, de uma indústria cultural, e depois também da própria televisão, agora da internet, porque também tudo isso, né, televisão, internet, YouTube, tudo isso acaba sendo, de uma certa forma, herdeiro lá do cinematógrafo quando foi inventado, né, lá dos Lumière e tal. Porque a ideia do cinema, inicialmente, o que era o cinema era uma máquina que podia registrar a realidade que estava em frente dela ali, como se fossem fotos em movimento. Então era isso, cinema, na verdade, né? Inclusive acho que até o próprio nome, né, cinematógrafo, né, porque cinema vem movimento, né, da física, né, tem a cinemática também, né, que é o estudo do movimento e tal. Então era essa ideia, assim, de registrar o movimento. Depois que veio uma ideia, né, de que cinema é esse grande filme, especialmente o filme de longa-metragem, dramatizado, encenado. Então, assim, é uma visão bastante limitada de cinema, mas cinema é uma coisa muito mais ampla. Tanto que no começo do cinema não tinha uma diferenciação clara sobre o que era um filme encenado, o que era um documentário, né? O documentário só vai surgir esse nome muito tempo depois, então o cinema é uma coisa muito ampla. E aí a pesquisa, né, de cinema e história traz várias possibilidades, né? Até como compreender a própria trajetória das técnicas do cinema, né? Como que do cinematógrafo vão se desenvolver várias outras formas audiovisuais. Então, isso seria uma história das técnicas, da evolução das técnicas cinematográficas, que é um campo de estudos bastante amplo já. Vamos pensar nas questões de produção, como que políticas de financiamento, sei lá. Tem várias temáticas, assim, né? Você pode pensar as representações do cinema. Acho que é essa área que mais me interessa, assim, na minha pesquisa agora, assim, né? Pensar como que as ideias, como que as ideologias circulam, como que elas são inseridas dentro dos filmes, né? Como que os filmes contribuem para influenciar o nosso imaginário, influenciar culturalmente as pessoas. E isso é um papel que não dá para... É inegável no cinema, assim, né? Como muitas das nossas representações são construídas através daquilo que a gente viu nos filmes. Então, toda uma questão de papéis sociais, né? Durante muito tempo era muito claro essa visão, né? O mocinho e o bandido. Então, é uma visão, claro, que vem de outras plataformas anteriores também, não foi o cinema que inventou isso, né? A literatura já tinha isso, mas o cristianismo tem isso também, mas como o cinema vai representar isso e vai influenciar os imaginários também, né? E hoje a gente vê uma certa desconstrução disso, assim, né? Uma desconstrução nas representações também do que seria um papel feminino, que seria um papel masculino. E é interessante ver isso, né? Como cada época vai trazendo questões próprias do seu tempo, né? Então acho que isso que é interessante na pesquisa de cinema, vendo filmes antigos, por exemplo, ver como que se pensava sobre determinado tema naquele período, como que determinado grupo social, determinado lugar, alguma coisa era imaginado, era representado ali, como que as mulheres eram representadas, como que se representava a história também, o passado, como que eles viam determinado acontecimento histórico, ou no caso de uma cinebiografia, por exemplo, como que estavam pensando a representação desse personagem, estava construindo um mito em cima de um personagem. E acho que o filme permite muito isso, assim, ver, é como uma janela para aquele passado, uma janela para aquele período, porque o filme foi feito e ele é uma obra finalizada, ele tá ali, claro que você pode sofrer intervenções também, pode remontar, fazer uma série de outras intervenções assim, mas aquele filme está com um produto acabado daquele tempo. Então ele acaba sendo uma fonte bastante interessante para a pesquisa histórica, que traz muitas informações que outros tipos de fontes não trariam, né? Então, como eu falei, eu acho que essas são algumas das possibilidades de pesquisa, né, de cinema histórico, como eu falei, né, um tema bastante amplo mesmo, com inúmeras possibilidades, inúmeras abordagens e perspectivas. Eu também acho que isso também entra já no teu interesse mesmo na área de cinema, né? Essa questão de representação, entender um pouco de onde nós estamos, quem nós somos, né? Você falou que pesquisa Blumenau, né? E outras cidades ali de Santa Catarina, mas você é de Joinville, né? Sim. Também é uma cidade com toda essa perspectiva alemã, né? Acredito que também venha gerar o interesse seu, né? Entender essas representações. Mas no sentido de criticar elas. Esse que é o meu intuito. Porque, como eu falei, são construções ideológicas também. Essa é a narrativa que as elites construíram. Porque é uma narrativa que favorece aos interesses delas, né?
de manter uma hegemonia política, econômica, cultural, e para isso é preciso colonizar as mentes também. Então uma pessoa que se vê como, eu sou um trabalhador disciplinado, esse cara não questiona o patrão, né? Lembrando que, assim, tanto Juvenas como Blumenau são cidades industriais, então, assim, que a indústria é bastante forte, a base econômica das cidades é industrial. Então, assim, foram cidades que foram construídas com essa ideia, né, de cidade do trabalho, foram construídas justamente com uma proposta, assim, realmente de controle, né, da classe trabalhadora. E, assim, é interessante ver como isso foi tão bem feito que foi incorporado realmente pela população. Esse conservadorismo se reflete bastante na população da classe trabalhadora também, né? E como que... Pode falar. Não, eu ia fazer outra pergunta. Pode terminar você primeiro. Não, só ia comentar assim, né, de pensar assim, como em alguns momentos o cinema também pode contribuir para influenciar isso. Como eu falei, né, o cinema atua também diretamente na construção de imaginários. Ele pode tanto reforçar aquilo que já está ali, é isso mesmo, está ali no filme, meio que reforçou o que eu acreditava já. Ou então o filme pode trazer uma nova perspectiva totalmente diferente e que eu posso refutar aquilo ali também. Mas é isso, assim, né? O filme pode tanto contribuir para reforçar aquilo que você já acredita, como trazer novas perspectivas também, né? E nisso, como que você entende a questão da recepção disso? Ou você não chega a trabalhar? Recepção disso lá nas cidades, principalmente, né? Como que é a questão do público? Primeiro, como eu falei, assim, tem um problema estrutural de que muitas dessas coisas não circulam. Atualmente, tem muitos filmes podem ser encontrados na internet, né? Muita coisa está postada no YouTube ou em outros sites, assim. Não tudo, tem coisas que não se encontra, que tá em algum DVD perdido por aí. Então, isso assim, é uma coisa que eu estou buscando ainda, assim, né? Buscar esses materiais que não estão digitalizados para conhecer. Eu não conheço tudo, como eu falei, tem muita coisa que foi produzida, então eu tô conhecendo aos poucos, assim. E acho que, assim, o que eu posso falar sobre a recepção agora, assim, é com relação a alguns materiais que estão, alguns desses filmes que estão disponíveis na internet, que eu acho que é interessante, assim, ver, né, uma possibilidade de pesquisa, ver como que as pessoas interagem com aquilo nas redes sociais. Então, você vê no YouTube, por exemplo, alguns filmes vão trazer vários comentários ali, né? Isso é uma forma de a gente ver um pouco, analisar um pouco a recepção daquilo. Claro que dentro de um recorte bem específico, né? Das pessoas que viram o filme na internet ali naquele momento. Mas já dá para ter algumas ideias, assim, né? Com relação a isso. Então, assim, por exemplo, eu tô analisando alguns filmes ali dos anos 60 que trazem, assim, trazem imagens da cidade daquela época, e a gente vai ver, assim, a recepção contemporânea, né, porque são filmes antigos, tal, que voltaram, e quando eles voltam, assim, quando eles são novamente disponibilizados, depois de ficarem, sei lá, muitas décadas perdidos por aí, alguém achou, digitalizou, alguém postou lá, e a gente pode ver como que as pessoas se apropriam no presente daquelas imagens. Com relação a esses filmes, por exemplo, eu poderia tanto buscar fontes para pensar a recepção naquela época, e isso é difícil de encontrar, na verdade, porque aí demanda, assim, um trabalho bastante extenso de pesquisa em jornais. Então, assim, essa parte mais complicada com relação à recepção daquele período, mas para ver a recepção contemporânea, a internet facilita bastante nesse sentido. Porque daí agora vai ver, assim, os comentários sobre esses filmes geralmente trazem uma visão bastante saudosista. Então, principalmente de pessoas mais velhas, vão falar, nossa, aquele tempo que era bom mesmo, hoje hoje a cidade tá sempre essa visão, assim, né, de passado era melhor. Nostálgica, né? Nostálgica. Inclusive, pessoas que nem viveram aquele período falam, nossa, queria ter vivido naquele tempo. E de forma geral, o mesmo discurso ali que era no passado continua presente, né? Sim, então, isso é uma das questões que eu tô trazendo, né, que, assim, eu tô analisando alguns filmes, alguns cinejornais desse período, né, aqueles documentários, né, que passavam nos cinemas antes do filme principal, tá? Então, era muito comum, assim, ali nos anos 40, 50, 60, terem esses filmes promocionais sobre a cidade, né? Tinha vários cineastas, assim, independentes ou que participavam de pequenas produtoras que iam circulando o Brasil, assim, ia filmando as cidades e tal, e, né, era uma época que não tinha televisão, porque a televisão, assim, estava começando a surgir no Brasil ainda, então as pessoas tinham muito contato com imagens do Brasil através desses cinejornais. Então, eu estou pesquisando alguns e que trazem uma visão, assim, nacionalista muito forte, assim, aquela visão eufórica de futuro, né,
ali dos anos JK e dos anos pré-ditadura, né? Aquela ideia do Brasil, país do futuro, então tá muito presente ali. E ao mesmo tempo é engraçado ver esses filmes, porque eles também, ao mesmo tempo, naquele tempo eles trazem uma visão idealizada do passado já. Então já traziam essa ideia, assim, né, do bravo, imigrante, colonizador europeu, que trouxe sua cultura de trabalho para a cidade. E ao mesmo tempo traziam uma visão de futuro já, assim, uma visão de progresso, uma visão de cidades modernas, mas que olhavam para o seu passado de uma forma idealizada naquele momento, né? Então, assim, as imagens que aparecem são realmente de lugares limpos, lugares modernos. Então, representava aquilo que era bonito ali, né, de ser mostrado. O que não corresponde que a cidade, naquele momento, era somente aquilo ali. Então, porque existiam periferias, existiam lugares pobres, existiam diversos problemas que não apareciam nesses filmes, né? Os cinejornais traziam muito essa perspectiva, assim, né, de trazer uma imagem de propaganda. Então, só que, assim, quando a pessoa vai ver agora, a pessoa que não tem muita noção crítica dessas coisas, vai ver aquele filme e vai se apropriar de uma forma que ela vai dizer, nossa, como era bom naquele tempo. Só que, assim, aquilo é apenas um recorte da realidade do que era a cidade naquele momento, né? Toda a questão ideológica, toda partida, né, por trás daquilo, né, não importa mesmo, né? Essa ideia, assim, no tempo da ditadura era melhor, mas que, sim, você está partindo de uma ideia de ver apenas um pequeno recorte porque eu nunca vi repressão, eu nunca vi nada disso. O embelezamento ali, né? Então a partir de uma ideia assim, se eu não vi, não aconteceu. Se não tá lá, não existe. Bom, pensando nisso, né, metodologicamente, como você trabalha com seus filmes? Pelo menos, assim, para isso que essa proposta, né, de se analisar a representação, de se analisar como que a narrativa, como que as imagens constroem um discurso, parte primeiramente de uma análise do próprio filme. É aquilo que alguns autores falam, né, o Eduardo Moretin, o Marcos Napolitano, trazem muito essa ideia, assim, né? Não, você tem que olhar o filme, você tem que analisar o próprio filme, trazer o filme como a sua principal fonte histórica. Claro que você vai se apoiar também em outras fontes, vai dialogar com outras fontes, mas para um estudo, assim, das representações, das ideologias presentes no filme, o próprio filme tá nessa centralidade. Então você vai analisar, assim, vai ver várias vezes, procurar nos detalhes ali, como que os elementos cinematográficos, né, os ângulos, a montagem, como que eles estão trazendo significados. Todas as questões técnicas, né? Como que a música também traz determinada ideia também. Então, para ver, por exemplo, aqui nos cinejornais, era comum, ou uma música assim, uma música gloriosa, assim, tem um deles que começa assim, uma música assim, tan, 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 aquela música assim, tipo uma coisa gloriosa que está começando. Então, isso converge um pouco com essa ideia, assim, né, de se mostrar uma cidade de progresso, uma cidade desenvolvida. Então, vai ser uma música, assim, que remete um pouco a essa sensação. Ou então, assim, ou trazer então, uma música, assim, mais calma, assim, quando mostrava aquelas imagens de paisagens, assim, dos morros, aquela música, assim, que remete a uma... campo, né, aquela questão bem tranquilo. Então, assim, como a música, a trilha sonora diz muita coisa também. Então, a análise parte disso, assim, né, ver como que os elementos são utilizados, como que eles são combinados para convergir essas ideias. E aí, procurar, assim, né, não somente aquilo que está evidente na imagem, mas principalmente analisar, assim, o que pequenos detalhes podem dizer sobre coisas que talvez não necessariamente queriam não era a intenção dos produtores mostrar alguma coisa, mas acabou passando ali. Essa metodologia é muito trazida lá para o Marc Ferro ainda, né, que ele fala dos lapsos que estão presentes nos filmes, né, que nenhum produtor tem controle absoluto do que foi da produção da imagem, então sempre acaba saindo alguma coisa ali, e que é justamente nesses detalhes que podem ser percebidos manipulações, pode ser percebidos uma ideologia que estava tentando esconder, ou um detalhe que estavam procurando esconder, mas está ali. Então, assim, por exemplo, eu lembro de uma cena, assim, um desses filmes, né, dos cinejornais, que ele tá falando assim, né, tá mostrando as indústrias lá, daí fala dos trabalhadores e tal, assim, esse discurso, né, do trabalhador disciplinado, que gosta de trabalhar. Não essas palavras, mas é essa ideia, assim, né? Mas a imagem que a gente tá vendo ali é o tipo, o cara trabalhando, assim, de forma alienada, assim, né? Aquela coisa tipo, que o Chaplin fez lá no tempos modernos. Então, aquela ideia de um trabalho totalmente alienado ali, né? Que ele tá... Aquela imagem talvez não condiz muito com esse discurso, né? Mas ela tá lá essa imagem, mas ela mostra que uma certa condição de trabalho. Tenho procurado fazer dessa forma, assim, né? Analisar realmente a partir
a partir do próprio filme, né? Ver o que o filme está dizendo mas, como eu falei, sempre ancorado também em outras fontes, ancorado numa bibliografia. Mas como você falou, assim, para ver, se for ver recepção, por exemplo, que é outra abordagem, aí amplia muito mais o número de fontes, né? Que eu vou ter que ir para procurar notícias em jornais, coisas assim, então... As questões de produção também, né? Também... E o contexto de produção também sempre está relacionado a um contexto econômico, político da época. Então, a gente acaba tendo que compreender assim, o que estava acontecendo naquele momento, né? O que estava sendo discutido. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui de novo desse cinejornal de Joinville que eu estou analisando. Um filme que foi patrocinado por uma das indústrias lá, uma das principais indústrias da cidade, e que está relatando a inauguração da nova fábrica. Então, assim, ele está elogiando os empresários ali, né? E aí ele recebe a visita do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda vai para a cidade participar da inauguração dessa fábrica. Então, assim, e o filme é de 63. E toda a elite industrial da cidade apoiava o Lacerda e apoiava o projeto da UDN. Tanto que depois foram fiéis apoiadores da ditadura também, né? Isso não está dito no filme, mas a gente entende, assim, você entendendo que a elite da cidade apoiava a UDN e que foi depois a grande financiadora da ditadura, então faz sentido isso dentro daquele contexto. Então isso, assim, isso é um contexto que está fora do filme, né? O filme traz aquilo ali e acho que por um lado é interessante, sim, porque tem muita coisa que acaba vendo no filme e coisas que eu nem sabia que existia. Então, assim, depois vai ver, existem pesquisas, existe uma bibliografia sobre isso. Então, assim, como eu acabo aprendendo muitas informações, assim, muitas coisas que eu provavelmente não teria acesso somente pela bibliografia. Não vou ler um livro sobre isso, por exemplo. Mas o filme mostrou uma informação que eu não sabia. E que depois eu fui pesquisar, já existe uma coisa... Alguém falando sobre, né? Mas o filme está mostrando, então, como o filme acaba trazendo conhecimento de uma forma que o trabalho escrito não traria. Então... eu fico pensando com a relação até ao mesmo meu objeto de pesquisa. O discurso ali, a fala ali, os caras estão 40, 50 anos depois, né, do acontecimento, mas estão ali repetindo um discurso que era da época, de pessoas que eles acham consagradas, que você vai só pegando ali sem querer, né? Uma palavra que é usada, numa imagem que é mostrada, numa notícia de jornal que é assinada por tal pessoa, né? Tudo isso vai se apresentando, né? Uhum. Eu acho interessante, sim, também que pelos filmes a gente consegue ver como muitas coisas que parecem ser recentes já estão sendo discutidas há muito tempo. Então você vai ver, por exemplo, tem filmes produzidos na Alemanha ali nos anos 1918, 19, um pouco depois da Primeira Guerra. Tem filmes naquele período sendo produzidos sobre homossexualidade sendo produzidos. Estão falando positivamente, né, da homossexualidade. Então, assim, você pensa que é um assunto recente, contemporâneo, mas lá na Alemanha, nos anos 10, já estavam falando sobre isso. Esse é um exemplo, né? Mas poderia dar vários outros, assim. Como diversas questões, assim, de certa forma, sempre estiveram presentes. E a gente vê muitos pelos filmes, né? Então, como eu falei, o filme acaba sendo uma grande fonte de conhecimento sobre outras coisas que você não iria saber simplesmente lendo. Um filme antigo é uma janela para o passado. Você vai realmente ver como que a determinada coisa foi pensada, foi representada naquele momento. Você tem que saber olhar isso, tentar transpor a sua mente para o que seria ver isso naquele momento. Não vai ver aquilo com os olhos de hoje, com os valores de hoje, né? Isso é anacronismo. Mas, então esse é outro cuidado, assim, muito grande que tem que ter na pesquisa também, né? Então, sim, procurar ver com relação a realmente como que ele se inseria dentro daquele contexto, daquele período. E também entender as questões em torno, né, da próprio filme, né? Quanto filmes poucos, né, mas literatura em si, né? Quando você vê alguns autores que, para essa época que ele escreveu, eles seriam racistas demais ou coisas assim, né? E como essas coisas também aparecem em filmes, né? Como alguns diretores, alguns cineastas, alguns produtores acabam sendo vanguardistas à sua época, né? E alguns outros acabam sendo, tanto por questão técnica, tanto por questão de ideologia, sendo ultrapassados, vamos colocar assim, né? Mas eu acho que aí entra outra questão também, assim, né? De um filme que, por exemplo, extremamente racista, tem que ser problematizado também como parte da sociedade daquele momento. Então, assim, não é uma questão de cancelar, tem que apagar, mas compreender ele,
o que foi naquele momento ali, né? Então, claro que a gente vê grandes filmes muito conhecidos, assim, tipo Vento Levou, por exemplo, um filme extremamente racista, mas foi um grande sucesso, uma mega produção, mas que traz a visão, assim, romantizando lá os confederados escravagistas. Então, assim, a romantização daquilo, né? O mundo que se perdeu, perdemos a guerra, então toda uma visão de mundo que se perdeu ali, um saudosismo, só que isso é representado de uma forma suave ali, né? Isso não é diferente, por exemplo, do Nascimento de uma Nação, né, do Griffith, que ali esse é explicitamente mesmo, esse não fazia, esse parece que faz assim questão de se mostrar que era racista mesmo, né? Mas que foi um filme também que foi um grande sucesso de público. E que até hoje é super aclamado justamente por ter trazido muitas inovações. Isso que é acho que é uma grande problemática, assim, né? Um dos filmes mais aclamados enquanto valor técnico e valor de inovação foi justamente, possivelmente, o filme mais racista já feito até hoje. É complicado, assim, né? Ou a questão lá do cinema nazista também, né? Ver lá os filmes da Leni Riefenstahl, por exemplo, que trouxe inovações para a linguagem do documentário, que até hoje é utilizado, assim, e realmente trouxe muitas inovações técnicas, mas em filmes que estavam fazendo propaganda nazista. E vai cancelar, assim, o trabalho, vai ignorar aquilo ali. Então, passa por questões assim também a pesquisa, né? E pode estar vários exemplos aqui também, vai ver os primeiros filmes da Disney também repleto de representação racista, então... É o comum da época, né? É aquele negócio, né? Vai se modificando a visão e a gente consegue perceber isso, né? É visível, literalmente. Era comum naquela época, mas existia uma contestação também, porque aquilo ali era a visão dos grupos dominantes, de uma elite branca, que produzia aquilo ali. Era a forma que a elite branca via o mundo. Claro que existia movimentos negros questionando, movimentos feministas questionando, só que isso não aparecia. Né? O que também pode dar uma impressão errônea de que não existiam. Aí volta aquela coisa que eu falei antes, assim, né? O cinejornal mostrava a parte bonita da cidade. O que não Mas quer onde dizer o trabalhador estava, onde o trabalhador morava, onde ele frequentava, nunca aparecia. Então, o cinema é isso. O cinema é manipulação. O cinema... mesmo o documentário, né, que se diz supostamente como uma representação da realidade, também ele tem uma narrativa construída, também está escolhendo o que mostrar. Então o cinema sempre manipula a nossa visão sobre sobre aquilo que está sendo retratado, né? Tem toda a questão, né, da visão do diretor, a visão do produtor, daquele que está sendo entrevistado, daquele que está aparecendo na tela, né? Tudo isso vai influenciando, né? Desde questões semióticas, né, até a questão de própria vivência ao filme, né? Então, por que o ator tal fez tal improviso em tal momento? Quem disse que isso também não pode ter uma função ali própria, ideológica e narrativa, né? Qualquer coisa no mundo tem alguma ideologia por trás, né? Não existe neutralidade em nada. Seja de forma, né, conscientemente, você está conscientemente trazendo uma ideia ali, ou simplesmente a gente está tão influenciado por ideologia que é reproduzido ali sem nem se perceber. Mas tudo, né? Não existe neutralidade em absolutamente nada. Só pensar, né? É uma indústria que está fazendo, né? Então existe toda uma questão cultural dentro daquela indústria, como essa indústria vai se representar também, né? Então, aí que entra naquilo que a gente conversou no começo. Esse cinema feito por uma indústria do entretenimento, que geralmente é entendido no senso comum como cinema. Então, outras coisas, assim, no senso comum, não são entendidas como cinema. E como eu falei, o cinema é muito mais amplo. Então, essa própria ideia de que cinema é o filme de longa-metragem narrativo feito pela indústria, também é uma construção ideológica também, que esconde várias outras formas possíveis de se fazer cinema. E que é isso que alguns outros movimentos, né, principalmente ali nos anos 50, anos 60, vão questionar, né? De ver o cinema novo no Brasil, vai questionar isso. Ali o cinema anticolonial na África, né, o cinema na América Latina de modo geral, vai justamente questionar isso, né? O cinema pode ser outra coisa também. O cinema não precisa ser, ou não deveria ser uma ferramenta, né, de manipulação ideológica, mas pelo contrário, né, fazer do cinema uma ferramenta de conscientização política, de conscientização de classe. Só lembrar também o cinema, eu acho que, se não me engano, na Dinamarca, ali na Europa, né? Também todo desformativo, né?
quebrar todos os padrões de forma cinematográfica. O Dogma 95? Como? O Dogma 95? Isso, né? E assim por diante, né? O cinema, né, como todo projeto de arte, vai se repensar também e vai se destruir em algum momento. Pelo menos eu entendo dessa forma, né? Repensar desde uma questão industrial, dentro de uma questão cultural, dentro de uma questão até narrativa e ideológica. Você fazer essa disputa é você ir contra o status quo anterior, né? Então, a gente vai ver assim, partindo dessa ideia, né, do cinema como uma coisa ampla, a gente vê atualmente, né, existem muitos grupos de pessoas historicamente marginalizadas que se apropriam dessas ferramentas. Então, assim, existe um cinema de favela, chamado cinema de favela, que as pessoas moradoras da favela vão lá e vão fazer seus próprios filmes. Existe o cinema indígena, grupos indígenas de várias partes, né, do Brasil, tem feito assim, os seus filmes também com a sua própria estética, com a sua própria forma de contar as histórias. Só que também isso não aparece, né? Isso não circula. Geralmente só tem acesso a essas outras possibilidades de cinema se você for atrás delas. Não é algo que vai estar nos cinemas, que vai estar no shopping, que vai estar no streaming. E isso também passa por toda uma questão ideológica e não é interesse de uma indústria do entretenimento que isso apareça. Eu acho que é isso, né, Maurício? A gente pode pensar bem, né, nisso. Todas essas ampliações, né, todas as questões na onde cinema é, o que é e no que poderia ser, né? Como isso se encaixa dentro de pesquisas históricas, como você falou. Mas nisso, você teria alguma recomendação para alguém? Alguma coisa que você queria colocar a mais? Eu acho que quem tem interesse, né, em pesquisar cinema, eu acho que eu falo assim porque eu só comecei a pesquisar mais recentemente, a estudar de fato, assim, mas foi uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Então sempre tive uma paixão assim pelo cinema. E para quem acha legal, quem curte, eu acho que é realmente um campo de estudos muito interessante, assim mesmo, muito amplo, né? Como eu falei, eu acho que amplia muito a visão de mundo sobre muita coisa. Porque o cinema fala sobre tudo e de todos os lugares. Há muito tempo, assim, eu sempre procuro assistir filmes de vários lugares, de várias épocas, de vários países. Então, eu acho que acho que essa recomendação, né? Amplie os olhares sobre o cinema. Vá assistir um filme lá dos países africanos, vai assistir um filme do Irã, vai ver um filme lá da União Soviética, justamente, vai conhecer o cinema brasileiro, que é riquíssimo. Essa é a minha recomendação. Amplie os olhares, diversifique. Bom, agora sim, encerrando, né? Muito obrigado pela sua participação, Maurício. Obrigado pelo convite. Espero alguma próxima vez que podemos nos encontrar.